Então tá, vamos lá. A paz do Senhor a todos meus queridos amigos e irmãos que acompanham o meu trabalho. E hoje eu estou aqui com uma rádio improvisada, que eu improvisei aqui agora, e só para matar a saudade de alguns programas de rádio que eu apresentava há alguns anos aí atrás. Mas eu quero, neste momento, lembrar a vocês, eu acredito que Jesus, ele tinha uma preocupação bacana quando ele, e essa preocupação bacana que eu estou falando, assim, que joga para os dias de hoje. Ele já via esses dias de hoje, essas dificuldades que com certeza nós teríamos e estamos tendo essa questão da estabilidade, da maturidade, da raiz. Eu vejo muito isso, a raiz, ou seja, eu quero explicar melhor o alicerce. Acho assim, a base. Jesus queria que eu desse continuidade ao Evangelho em cima de uma base deixada por ele. É isso que eu quero falar para vocês. Eu acho assim que Cristo, ele é maravilhoso, ele é especial e ele deixa a gente entender isso quando ele fala com Pedro. Você prestar atenção, hoje nós temos várias interpretações de que com quem realmente Jesus estava falando quando ele disse para Pedro: tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Logicamente que Jesus estava falando esta pedra mencionando ele. Então Jesus estava falando de uma base resistente, de uma base que não trazia danos à construção que fosse iniciada em cima daquela base, a construção espiritual, para que você entenda. Então, hoje a gente está, hoje 2019, século 21, e aí eu começo a pensar o quanto que os nossos irmãos, por exemplo, vou tirar exemplo por mim, tenho 33 anos que eu venho servindo a Jesus. Agora pensa uma pessoa com 50 anos, com 60 anos, que serve a Jesus Cristo. O que ele está entendendo desses dias de hoje? E o que é oferecido para esta pessoa na igreja atual que nós estamos congregando, que nós estamos vivenciando, a igreja de hoje? O que é oferecido para esse irmão que tem 50 anos de evangélico, 60 anos de evangélico, 70 anos de evangélico? Eu conheço pessoas que têm 70 anos de evangélicos. Então, o que está sendo oferecido para essas pessoas? Porque, olha, presta atenção, volta a falar de mim. Eu tenho 33 anos que eu sou crente e eu tenho 52 anos de idade. Eu já sinto, assim, sem compreender algumas questões dos dias atuais. Ou seja, eu confesso isso, não é todas as músicas gospel, estou falando de música gospel, de hinos, louvores, não são todos que me chamam a atenção. Existem louvores dos dias atuais que eu nem entendo realmente o que está querendo dizer. Essa questão de mostrar um duplo sentido é um problema sério, às vezes, para o meio nosso, e principalmente nós que viemos de uma convenção de alma cansada, por exemplo. Alma cansada, não desespere, espera em Deus. Ou então de um Sou Feliz, de Feliciano Amaral, né? Sou feliz com Jesus. Então, são pessoas que veio, né? De Edson e Thelma, né? O Edson e Thelma, Brasa Viva, Deus vivo, ó Deus vivo, de um Osé de Paulo. Estava morto,
mais revivi. Então a gente vem de uma crença com esses espelhos, com esta base, uma base sólida. Eu até acredito que se nós estamos até hoje no Evangelho é porque nós tivemos uma base maravilhosa e tudo isso me leva a crer que Jesus estava falando com Pedro, era exatamente isso: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Se você for olhar sobre essa pedra, você vai ver que essa pedra, ela foi a mesma pedra de esquina que foi rejeitada pela incredulidade, mas recebida por aqueles que amam a Deus. Então, os dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos começar a entender que os nossos anciões, eu não sei como dar um nome para esses irmãos aqui agora, mas essas pessoas de uma experiência maior na área cristã, essas pessoas deveriam ser mais ouvidas. Essas pessoas, a gente deveria dar mais atenção para essas pessoas, ao invés de jubilá-los, né? Muitas vezes, vão jubilar o pastor fulano, vão jubilar a pastora ciclana, vão jubilar esse irmão, e aí coloca lá, parece que coloca até um jubileu lá, e deixa lá, e ele não tem mais voz ativa. Eu acho que a igreja está cometendo uma falha, enquanto nós precisávamos ainda extrair de dentro desta pessoa um comportamento exemplar, hinos maravilhosos que realmente poderia dizer louvor ao nosso grande e poderoso Deus, mensagens que talvez não tinham uma essência teológica maravilhosa como se vê hoje, mas tinha uma essência de Deus, uma raiz, não porque a teológica não tem Deus, acho que você entendeu, mas porque hoje os homens, os pregadores do Evangelho, os homens e mulheres pregadores do Evangelho, muitos deles têm entendido que palavras difíceis, são inexplicáveis, né? O Shekinah, tem muitas pessoas entrando nessa questão de palavras difíceis, explicações difíceis, enquanto o Evangelho é simplicidade. O Evangelho é pão. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Né? Então, o Evangelho, quanto mais você ensina ele com simplicidade, mais ele alcança o coração da humanidade. E a gente precisa entender isso. Quanto mais simplicidade, mais alcança o coração da humanidade. Então, quando Jesus falou sobre isso, eu vejo essa tendência de mostrar para nós nos dias de hoje que difícil seria. Por exemplo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou aí caminhando para 30 anos pastoreando uma igreja pentecostal El Shaddai, 30 anos. Então, tudo bem, eu hoje tem minhas oportunidades, eu estou ativo na obra de Deus, pregando o Evangelho, etc. Mas a gente já começa a ver que às vezes alguém não consegue entender essa base. Eu já vi pessoas tentando, e agora não é só de mim, nós todos pastores, eu já vi muitos jovens dos dias de hoje tentando não construir a igreja em cima desta base deixada por Cristo, mas fazer uma outra base, mesmo que ela seja de Cristo, mas com uma modernidade maior, com uma inovação, e essas coisas, isso me deixa muito preocupado. E esses dias mesmo eu estava até falando com um grupo que a gente tem de estudo de escola bíblica, e eu estava falando exatamente isso. Às vezes aparecem alguns movimentos, e que leva os nossos jovens, às vezes até a obedecer a esses comportamentos, desobedecendo a raiz que o gerou, né? Eu gosto de falar isso. Quando a gente era
adolescente, preste atenção nisso para você ver. Aconteceu comigo, com certeza aconteceu com você também, ou você já ouviu falar. Quando a gente era adolescente, a gente achava que a melhor casa que tinha era a casa do nosso amigo. A melhor, pai, mãe, fica aí pegando no meu pé, pai bom é o pai do meu colega, que deixa ele ir para onde ele quiser. Então a gente achava que a casa boa, que o local bom era lá na onde nosso colega, nosso amigo, nosso companheiro habitava, porque a gente não estava ali juntos, então a gente achava que as coisas boas estavam lá e não na casa da gente. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu quero dizer que, às vezes, muitos de nós temos interpretado desta forma também o Evangelho. Achamos que é acolá que está bom, que aqui tem muita exigência, e aqui pega muito no pé, aqui fala muita coisa que não tem sentido, isso aqui, tá a igreja lá do meu colega de serviço, o pastor nem fala essas coisas, é mais voltado para as inovações, e o negócio tal, e uns comportamentos que as pessoas se enchem de Deus lá, nesses avivamentos, mas quando chega na sua igreja, ele não demonstra que tem esse Deus na obediência, você entendeu? Porque quando a gente é cheio de Deus, a gente obedece a esse Deus, onde quer que seja que a gente esteja. É uma realidade, e, inclusive é até uma forma da gente descobrir se tais avivamentos são verdadeiramente de Deus, porque o avivamento de Deus, ele não te dá uma sacudida para aquele momento, não. Ele te dá realmente uma sacudida, sacode a figueira realmente, mas a figueira fica balançando. A figueira continua no exercício do balançar de Deus. Então a gente vê que muitas pessoas têm comparecido a esses eventos, têm louvado o Senhor lá, talvez fala, tem outras línguas, mas quando chega na sua casa paterna, na sua casa espiritual, na sua casa materna, eles têm tido dificuldade até para obedecer o pai espiritual, a mãe espiritual, você está me entendendo? Então aí fica uma dúvida, que avivamento é esse? Que te faz ser avivado nesse local, mas no local de origem onde você deveria ajudar, você deveria ajudar os seus irmãos, porque o Senhor Jesus Cristo falou isso com Pedro, quando converteres, Pedro, ajude os seus irmãos. Porque tudo que eu tenho de bom, eu preciso passar para meu irmão. Eu preciso passar para o meu próximo. Porque senão não tem sentido o Evangelho. O Evangelho só tem sentido nas nossas vidas quando nós repartimos esse Evangelho. Porque o Evangelho, para mim, ele não tem serventia para a salvação de outros. O Evangelho, para servir, para salvar outras pessoas, eu preciso divulgar este Evangelho. Então eu lembro que eu venho de comportamentos maravilhosos de igreja. Eu aceitei Jesus como meu Salvador em 83, por aí, 82, 83. E a gente já, naquela época, ser crente era ser crente. Ou você é crente ou você é crente, entendeu? Não tinha essa desculpa, o negócio não, ainda era a lei dos crentes. Quando eu aceitei Jesus, alguém falou, Hélio passou para a lei dos crentes. Ou coisa que era bacana, passou para a lei dos crentes. Aí a gente, automaticamente o próprio mundano, o próprio ímpio já confessava com a própria boca, Hélio não tinha lei, mas hoje ele vive em uma lei, e a lei dos crentes. Era isso que ele estava falando. A gente sabe que nós não vivemos pela lei, nós somos pela graça, a gente sabe disso, mas eu quero que você entenda que aí 82, 83, 84, 85, foi muito longe, acho que foi até nos anos 90, ainda era falada a questão de que o fulano passou para a lei dos crentes. É porque o crente tem uma lei, e eu falo isso, crente precisa ter uma lei, um regimento espiritual, um limite. Crente precisa ter limite, gente. Quando Deus fez o primeiro casal humano, Deus colocou um limite para eles. Vocês já pararam para pensar isso? Quando Deus fez o primeiro casal humano, inicia a feitura de Deus através de Adão, como você conhece a história. Deus depois fala que não é bom esse homem ficar sozinho, que ele precisa de uma companheira, e faz a companheira dele, chamada Eva, da própria costela desse homem.
E aí coloca eles num jardim maravilhoso, onde tem rios maravilhosos, tem a árvore da vida, tem isso, tem tanta coisa maravilhosa, coloca eles lá. Mas aí eu pergunto do meu coração a você, vamos achar o limite aí? Por que Deus não disse, ó, fica à vontade aí, faça o que vocês achar que deve fazer? Foi isso que Deus falou? Foi não. Deus falou, foi assim, ó, pode ficar à vontade, gente. Como do que vocês quiserem. Agora, eu tenho uma recomendação para vocês. Qual é, Senhor? Está vendo aquela árvore ali? É do conhecimento do bem e do mal. Não come dela não, porque no dia em que vocês comer, vocês vão morrer. No dia que você comer, Adão, você vai morrer. Então, não era o limite? Você está concordando comigo agora? Era o limite. Então, desde o início, gente, desde o início da estaca 1, do início do ser humano, Deus já tem um limite para nós. Tem um limite. A gente precisa ter limite. Né? Então, a gente vê muito essas coisas. Isso já era, negócio de ficar prendendo os outros, negócio de ficar falando isso, crente não pode fazer isso, crente pode fazer tudo. É alto lá. Crente tem que ter limite. O céu tem limite. Não foi o diabo que ultrapassou os limites do céu e foi para o inferno? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso e ensinar o nosso povo. Nós precisamos viver respeitando um limite em todas as áreas da nossa vida, né? Todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos entender que nós temos um limite. Tem um local que vai barrar você. Você só vai até ali, você não pode passar. Como servo do Senhor Jesus. Tem uma referência na Bíblia, parece que foi até Timóteo que falou, se eu não estou equivocado, não estou lendo a Bíblia aqui agora, mas parece que Timóteo falou que nós devemos, nós não ameis as obras das trevas, e antes condenai-a. Então, não aceite as obras das trevas na sua vida. Não é só isso, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, eu sou servo do Senhor, eu não aceito isso, mas além de não aceitar, você precisa aprender a condenar, porque é a igreja que tem que contagiar o mundo e não o mundo contagiar a igreja. Lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 27, fala que a religião pura e verdadeira para com o nosso Deus e Pai, aí fala, é esta, visitar os órfãos, as viúvas, as suas tribulações e guardar-se incontaminado deste mundo. Então, a religião pura e verdadeira, eu só posso demonstrar essa pureza e esta verdade em estar servindo a Jesus se eu não estou contaminado como o mundo está. Porque João, lá no livro de 1 João capítulo 5, versículo 19, João falou que, assim, sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Então, o mundo é do diabo. E isso ficou claro que o mundo é do diabo. O mundo é do diabo, o mundo sistema, as coisas que no mundo há, as concupiscências do mundo pertencem ao diabo. E os irmãos lembram que quando Jesus foi lá para o monte, porque o próprio diabo conduziu ele até ali para tentar ele, né? O primeiro teste foi para fazer a pedra transformar em pão, o segundo teste foi para ele pular lá de cima, que os anjos paravam ele, e o terceiro teste foi, você está vendo a beleza que esse mundo tem? Tudo isso eu te dou se você prostrado me adorar. E Jesus pela terceira vez disse, vai-te Satanás, só a Deus adorará e só a ele prestará culto. Você é um demônio, some daqui. E a Bíblia, e o escritor diz que o diabo deixou Jesus por algum tempo. Não significa que ele deixou, não vou mais procurar, não vou mais perseguir, a igreja me deu uma lenhada e eu não volto para... Não. Depois Pedro vem corrigindo, dizendo, o diabo, vosso adversário, anda rugindo como leão, procurando quem possa tragar. Então a gente precisa ter tem um limite, eu preciso ter um limite. Tem uma referência na Bíblia que enquanto eu estiver nesse limite, eu acho muito bonita essa referência que fala, quem é de Deus, o maligno não toca. Então a gente precisa ser de Deus, para que o maligno não toque, para que o maligno não tire a gente desse caminho, para que o maligno não te
amedronta, para que o maligno não te calunia, para que o maligno não aproxime, para que o maligno não te toque. Você precisa ter comunhão com esse Deus e estar com a sua casa construída em cima da base que Jesus falou que ficaria aqui e que realmente está. Então, por favor, não estou menosprezando, criticando quem quer que seja, mas eu quero que você seja positivamente em meditar comigo. Querido, é muita coisa que está acontecendo nesses dias em que nós estamos vivendo, é muita coisa. E se a gente for analisar, eu falei na escola bíblica dominical, domingo agora, falei, irmãos, são tantas informações, se a gente for querer aprofundar em todas essas informações, a gente vai acabar não conseguindo fazer nenhum. Então, é por isso que Jesus diz que o evangelho é simplicidade. Inclusive, eu vou terminar falando uma coisa que quase todos os vídeos eu falo. A decepção que muitos crentes ficaram quando Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumento. Então eu acho que muitos decepcionaram, porque peraí, quem é aquele? É Jesus, mas é esse que vocês estão falando que é filho de Deus? É esse que essa multidão estava esperando? Mas montado em um jumento, um jumentinho. Então, vocês estão entendendo? Então, eu acredito. Então, por quê? Aí Cristo vai e mostra a simplicidade. Olha, Salomão já tinha passado por aqui, Davi, Abraão, Jacó, Faraó. A Bíblia até elogia as éguas de Faraó. Lê lá para você ver. As éguas de Faraó, elas eram elogiadas, até alguém ousa dizer que eram éguas selecionadas, até a cor dessas éguas. Todas essas coisas maravilhosas, as carruagens que Salomão teve condição de andar, o próprio Saul, olha a armadura que Saul ofereceu para Davi, tudo de primeira, e Jesus entra em Jerusalém montado num jumento. Para quê? Para mostrar para mim e para você que evangelho é simplicidade. Evangelho é simplicidade. Todo mundo pode receber, todo mundo pode pregar. É simplicidade. Não vai mudar. A questão é aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador. Quer aceitar Jesus como seu Salvador? Quero. Não. Não estou preparado. É alguma resposta você vai ouvir, mas não vai mudar esse sistema de anunciar o Evangelho. Pode parar, pode incrementar, fazer tanto tempo. Tem uns que já falam que nem é para fazer apelo mais. Um pobre coitado de um conhecido meu disse que nem apelo ele vai fazer mais, porque a pessoa que é de Cristo já está garantido de Cristo. O que não é de Cristo já está excluído de Cristo. Pelo amor de Deus, não. Então Jesus mandou nós pregar o Evangelho em vão, porque ele disse, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então ele deveria buscar as pessoas que já eram dele, mas ele disse, ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Então quem é criatura de Deus, né, ainda precisa ser filho. Então filho é herdeiro e filho é aquele que aceita Jesus Cristo como Salvador. Você concorda comigo? Então vamos, queridos, me ajude a ajudar essas pessoas. Vamos ouvir essas pessoas, vamos dar mais atenção para esses irmãos e irmãs que aceitaram a Cristo Jesus.